Bom, a gente estava vendo a construção da solução da questão 1, né? Então a gente conseguiu fazer os dois loops aqui, montou as matrizes aí e montou a solução no outro loop aqui, né? Bom, vamos agora continuar. Vamos dar uma olhada na questão para ver exatamente o que ela está pedindo, né? Então, aqui, questão 1, né? Faça uma função com as seguintes características, né? Faça um laço para calcular cada uma das matrizes aí, a gente fez isso. Faça outro laço para calcular cada uma das entradas xi. Também a gente fez isso. Em vez de xi, a gente chamou de sol, mas tanto faz, não tem problema. A questão 1 faz isso. Mas só que tem outras questões aqui, né? Que todas elas têm que atender. Então, a primeira é, receba uma matriz no lado direito e devolva a solução do sistema linear usando a regra de Cramer. Tudo bem, fez isso. Devolva também a informação se conseguiu completar as operações ou ocorreu algum erro. Tá, eu fiz isso, disse que o if é igual a 1. Não está muito bom assim, mas essa informação está dada. Agora, essa condição aqui, teste se a matriz é quadrada e, caso não seja, avise ao usuário com a mensagem interrompa o programa, não está feito. Então, isso que a gente vai fazer. Essa também, a outra, testa se tem um determinante diferente de zero também, a gente não fez. E também não tem esse teste aqui se a solução encontrada é correta. Tá legal? Então, o que eu vou fazer agora é introduzir essas outras condições aqui. Tudo bem? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, vou voltar aqui para o sistema e vou aproveitar, eu já tenho aqui uma solução pronta, eu vou só copiar aqui e vou discutir com vocês a solução, tá, que eu vou apresentar. Deixa eu só copiar e colar aqui. Cramer 3. Então, aqui, veja bem, deixa eu informar o que eu estou fazendo, né? Copiei e colei isso aqui, mas deixa eu justificar. Eu tenho que o N e o N são... eu tenho que isso aqui é o quê? Calcula... calcula o tamanho de linhas e colunas da matriz. Tá certo? Da matriz A. Então o MN faz isso aqui, né? Então o que eu tenho que fazer? Simplesmente botar um if aqui, tá? Com um condicional, em que diz que se o M for diferente de N, tudo bem, eu vou imprimir um erro aqui. Tá certo? Vou imprimir um erro. Tá? Aqui só tem uma coisa que é importante, eu estou usando aspas simples. Aspas duplas são aceitas, mas ele se comporta meio estranhamente. Então vamos usar sempre, quando for usar fprintf, usar aspas simples. Tá? Aqui ele está dizendo para eu pular uma linha, e aqui ele começa a escrever erro, né? Diz que é um erro, e diz que a quantidade de linhas da matriz é diferente da quantidade de colunas. Tá? Pula uma linha e continua a informação. Essa função só trabalha com matrizes quadradas. E aqui no final tem M e N. Esse M aqui está referente a esse... Ele está dizendo, imprime lá e é um inteiro. Esse D aqui, quer dizer que é um número inteiro. Imprime lá. Qual é? O primeiro número que aparecer. E aqui imprime o segundo número. Tá? Exatamente isso que ele vai fazer. Tá? Depois a gente pode até fazer um teste, mas por enquanto não vou fazer teste não, só vou mostrar. Além disso, eu boto aqui que o info é igual a 0, tá certo? Ou seja, a informação é 0, não conseguiu. Lembra que eu falei que era 1 se fosse bom e 0 se fosse ruim? Boto ifo 0. E coloco a solução, tá, igual a NaN. Tá? Ou seja, not a number, não há uma solução que dê para usar, e com isso aí a gente pode voltar. Tá legal? Então eu faço nisso aqui, quer dizer, colocando esse condicional aqui, né, de fazendo e escrevendo isso e devolvendo essas informações, quer dizer, sol aqui na solução vai voltar com NaN e a info vai voltar com 0, eu faço exatamente o que está sendo pedido aqui, né? Teste se a matriz é quadrada e caso não seja, avise o usuário com uma mensagem e interrompa o programa. Eu interrompi, deu um return ali, né?
Você observe aqui que eu dei um return, né? Voltei, return, saí da função, tá? Bom, então essa primeira parte está feita. A segunda parte, teste se a matriz tem determinante diferente de zero. Caso o determinante seja igual a zero, avise ao usuário com a mensagem interrompa o programa. Então, novamente, falta isso aqui, né? Eu já tenho o determinante aqui, né? Eu já calculei o determinante. Então, também vou introduzir aqui uma... Vou copiar daqui, desse outro programa que eu já tenho pronto, para economizar o tempo do vídeo. E vou colocar aqui exatamente essa informação, né? Se o determinante, né, beta, né, determinante de A for igual a zero, eu falo, tem um erro, o determinante da matriz é nulo. Aqui eu não preciso botar nada, né? Pulo uma linha no início, pulo duas linhas no final, boto que a info igual a zero, né, saio com info igual a zero e boto que a solução é not a number, não interessa, e volto. Tá legal? Então também consigo fazer a mesma cumprir a tarefa. Deixa eu salvar aqui para não perder, né? Sempre é bom salvar de vez em quando. E vamos ver qual é a outra condição que ele pede. Teste se a solução encontrada é correta, exiba a solução, avise se teve sucesso e termine. Tá? Isso aqui também não está pronto. Vou também copiar e colar desse outro código e vou explicar o que eu fiz. Tá? Aqui no final, aqui tem mais coisa escrita, mas a gente tem tempo para explicar bem isso aqui. Tá? Depois que eu copiei tudo, né? Eu copiei, depois que eu resolvi tudo, aí sim eu vou botar aqui o que eu quero. O que eu vou fazer? Primeira coisa, tá? Eu vou multiplicar a matriz A pela solução, né? E espero que ela seja igual a B, ou muito próximo de B, por causa de arredondamento, de truncamento, de ordem de operações que foram feitas, que podem mudar um pouco o número. Isso pode não dar exatamente igual, tá certo? A diferença entre A vezes Sol menos B pode dar um pouquinho diferente de zero, tá certo? Apesar de A Sol, eu gostaria que fosse igual a B, porque estamos trabalhando no computador, é razoável que seja diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Bom, eu tenho que botar um tol aqui, tá certo? Eu tenho que botar o que eu tolero, a tolerância que eu tenho para considerar que a solução é boa. Então, aqui eu vou fazer vou colocar aqui mais um parâmetro de entrada, tá? Tol, tá certo? E já vou botar um valor default para ele aqui. Depois eu tenho que comentar um pouco mais sobre isso, porque no MATLAB não aceita esse tipo de recurso, de valor dentro de uma função, mas o Octave aceita. É muito parecido com o Python nesse sentido, né? Inclusive, quem colocou isso foi um aluno, numa discussão que a gente teve. Ele falou, fiz isso aqui, eu olhei assim e falei, está errado. E não, ele estava certo. É porque no MATLAB não é assim, mas no Octave pode ser assim. Então, esse tol aqui, eu botei 10 a menos 13. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ver se a diferença, tá, entre A vezes Sol menos B, ou seja, AX menos B, se a norma dela, o que é a norma? A norma de vetor, né? Norma de vetor, raiz quadrada dos componentes ao quadrado, né? Ver se esse resíduo é menor do que essa tolerância, que no caso é 10 a menos 13. Se ele for maior, tá certo? Eu digo que tem erro, porque a tolerância pode ser 10 a menos 16, 10 a menos 20, 10 a menos 4, depende do problema. Nós botamos 10 a menos 13. Digo que tem um erro e digo que o resíduo... repara que aqui eu estou usando um outro formato, aqui eu estou usando o formato exponencial. É maior do que a solução. A solução não está correta. O resíduo é maior do que isso, aqui a solução não está correta. Se não, eu digo, o resíduo é menor do que a tolerância dada, a solução está correta. Tá legal? Termino aqui. É interessante que nesse programa aqui ele nunca chega nesse end function. Ele sai sempre por um return. Não tem nenhum problema isso. Não é nenhum problema isso não. Tá? Vou salvar aqui novamente. Tá? E com isso, então, eu tenho também essa informação, né? Esse último pedido de informação aqui, que diz o seguinte: teste se a solução encontrada é correta, tá certo? Exiba a solução, avise que teve sucesso e termine. Tá certo?
Então, é isso que ele está fazendo aqui, tá certo? Na verdade, faltou só eu exibir a solução. Vou exibir a solução aqui, tá? Botar sol, ele vai mostrar o sol e volta, tá? Faltou essa exibição aqui da função. Então, com isso, a gente tem o primeiro problema resolvido, tá legal? Vamos parar por aqui esse vídeo, depois a gente continua com mais algumas questões aqui, fazer uns testes, algumas coisas, mas essa parte está resolvida.